Nessa aula, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a principal área aqui do Blender, né? Que é a 3D Viewport, e por isso que ela ocupa tanto espaço aqui na nossa tela, né? A 3D Viewport, 3D View, área 3D ou vista 3D pode ter diversos nomes, mas a sua principal função é nos prover um feedback visual sobre o que está acontecendo na nossa cena. Então, quando a gente estiver modelando, esculpindo ou até pintando uma textura no nosso modelo, a gente vai ver tudo isso pela 3D Viewport. E também ela nos mostra feedback visual de alterações em outros painéis, como por exemplo a barra de propriedades aqui, né, nossa área aqui da barra de propriedades, e a nossa área aqui do Outliner, né? Então, se eu selecionar outro objeto aqui, dos disponíveis por padrão aqui na nossa cena, você pode ver que ao selecionar, ele automaticamente já mostra essa atualização, né, da nossa seleção diretamente na Viewport 3D. Bom, se você é novo nesse mundo de 3D, você precisa primeiro entender o que significa 3D, né? Ou os conceitos por trás do 3D, antes, né, de se iniciar num programa como o Blender, que é um software 3D. Então, vamos lá exemplificar rapidamente. Como é que eu sei, por exemplo, que esse cubo é 3D? Né? O que é que me diz que ele tem características do que é 3D? Bom, basicamente um 3D significa três dimensões. Então, eu tenho ali três eixos, né, ou três áreas de trabalho. Mas como assim? Vamos lá, vamos exemplificar. Eu vou adicionar aqui um objeto, né? A gente não vai aprender agora como adicionar objetos, é simplesmente para exemplificar. E eu adicionei um plano, ok? E aqui no plano a gente pode ver que a gente tem, por exemplo, aqui uma linha para cá, né? É esse lado aqui do plano, que vai nessa direção aqui, né? Se continuasse. E outra aqui, vamos dizer, para representar essa direção. E essas setas vermelhas representam justamente essas linhas vermelhas aqui, que estão no centro aqui do nosso espaço 3D, né? Isso é considerado um eixo. Então a gente já sabe que o nosso plano tem um eixo. Mas além dele, a gente tem também outro eixo, que é justamente esse ladozinho aqui do nosso plano, né? Que vai tanto para lá, né? Se fosse uma direção, quanto para cá. E é representado aqui com verde como essa linha verde aqui da nossa grade, né? A nossa linha verde original. Então, a gente vê que o nosso plano aqui não possui altura, né? Então, ele não tem aqui altura para cima. Então, ele só apresenta duas linhas aqui, dois eixos, ou, como a gente pode tratar, duas dimensões. Um plano é um objeto 2D, por possuir duas dimensões. Já o nosso cubo, certo? Eu vou deletar aqui, então, o nosso plano. Nosso cubo apresenta as mesmas características do nosso plano, né? Então a gente pode ver aqui que a gente tem uma direção para cá, né? Que é justamente esse eixo de X, né? Que a gente pode ver aqui nesse gizmo aqui em cima, do lado superior direito, né? A gente possui essa linha representando essa mesma linha, que é o eixo de X. A gente possui outra linha aqui, né? Igual ao nosso plano. Então a gente já tem duas dimensões, né? Vamos desenhar aqui também e aqui também para exemplificar. Essas linhas estão na mesma direção, né? Então temos dois eixos já com duas cores diferentes e temos um terceiro, que é justamente a altura aqui representando a terceira dimensão, o terceiro eixo, ou o que forma, né, um objeto 3D que possui três dimensões, ok? Então, além do... Aqui, vamos exemplificar mais uma vez. Além da largura, né, que a gente pode ver aqui, a gente também tem um comprimento, que a gente pode ver aqui, e também uma altura, que a gente pode ver aqui. Então, isso considera um objeto como um 3D. E quando a gente visualiza aqui a nossa cena, no nosso espaço 3D, nossa viewport, de outro ângulo, a gente vê que aqui o nosso gizmo também muda ali de direção para indicar que a nosso ponto de vista está sendo alterado, ok? E a gente vai aprender melhor agora como faz essa navegação por esse universo 3D, ok? Então agora a gente vai aprender a navegar pela 3D Viewport, né? Ou a 3D View.
É muito fácil aqui no Blender, né? Então, se a gente quiser rotacionar esse nosso ponto de vista atual, não a câmera, e sim o nosso ponto de vista que a gente está vendo todos os objetos, a gente precisa simplesmente segurar o botão do meio do mouse e arrastar. E aí a gente vai deslocar, né, girar o nosso ponto de vista e ver a nossa cena por outro ângulo. E você pode ver que essa rotação, né, que eu estou fazendo com o botão do meio do mouse é refletido aqui no nosso gizmo, certo? Que mostra os eixos. Então você pode ver que ele também gira e me orienta melhor em como está a nossa rotação, né, da nossa vista atual. Se eu quiser, a partir da minha vista atual, somente arrastar ela, ao invés de girar em torno dela, eu preciso segurar a tecla Shift e o botão do meio do mouse. E aí eu arrasto o meu mouse e eu arrasto a minha visualização atual, né? Sem girar, somente arrastar para ver um pouco mais ali dos limites, né? Que estão fora ali da nossa área de visão. E se eu quiser dar um zoom, eu simplesmente seguro o Ctrl e clico e arrasto o botão do meio. Se eu arrastar para cima, eu aproximo, e se eu arrastar para baixo, eu afasto do meu ponto de visualização. Você pode ver que essa forma de movimentação é bem útil para quem tem um mouse. Mas e se você tiver no notebook, né? Você não vai ter todos esses comandos, né, no trackpad ali, só com o dedo. E para isso, o Blender 2.8 apresenta agora uma função mais interativa, né, que não era presente nas versões anteriores, que é justamente esse gizmo que a gente já viu, onde a gente pode clicar aqui, quando a gente colocar o mouse e aparecer essa área, sem clicar diretamente aqui nos nossos eixos, você pode clicar e arrastar para girar a visualização, certo? Isso até com o trackpad do seu notebook, sem precisar de um mouse. Se a gente quiser arrastar, né, a nossa visualização, a gente pode simplesmente clicar e arrastar a partir dessa mãozinha aqui, ao lado do nosso gizmo, né? E a gente faz o mesmo, o pan, que a gente já viu. E se a gente quiser dar zoom, a gente simplesmente clica e arrasta para cima e para baixo, a partir desse íconezinho de lupa, certo? Ao lado do nosso gizmo. E isso facilita bastante a nossa movimentação aqui pela 3D Viewport. Bom, já sei navegar aqui pela minha 3D Viewport, né? Com essa câmera que, vamos dizer, é uma câmera virtual. Ela simplesmente me serve como ponto de visão, né? E não é o que a câmera que já está aqui na nossa cena por padrão está vendo. Como é que eu faço para ver a partir da minha câmera, né? E não dessa câmera virtual? Bom, é bem simples aqui no Blender também. Eu posso simplesmente vir aqui no menu View, né, ou Visualizar, e venho aqui na opção Viewpoint, ou ponto de vista, e escolho a opção Câmera, que também tem um atalho que é o teclado numérico número 0, né? Então, se eu clicar aqui em Câmera, eu vou direto para a visão da minha câmera. E aí eu tenho um ponto de vista do que vai ser renderizado, do que vai ser mostrado quando eu gerar uma imagem de dentro do Blender, ok? Se eu quiser voltar para a visão anterior, que é a câmera virtual, a câmera livre, eu pressiono 0 novamente e ele volta. E isso funciona também com qualquer outra visualização que eu esteja no momento. Se eu estiver aqui nessa configuração aqui de vista, né, na vista da câmera virtual, posso pressionar 0 e volto para a visão da câmera e 0 novamente, volta para a visão anterior, que é justamente essa visão aí virtual, ok? Então você pode ver que é bem simples, né? E eu posso fazer isso também acessando aqui esse botãozinho aqui próximo ao meu gizmo, né, de orientação. Então se eu clicar nele, ele vai para a visão da câmera e clicando novamente, eu volto para a visão da câmera virtual, beleza? Além de saber como navegar pela 3D Viewport, algo importante de saber também é o tipo de projeção que está sendo utilizada, né, na nossa cena. Por padrão aqui, a gente pode ver aqui no canto superior esquerdo da nossa 3D Viewport, dois nomes, o nome User e Perspective. O User se refere ao tipo de projeção da câmera ou da visão que a gente está no momento. O User significa usuário, então a gente está na visão do usuário, né? Ao qual eu estava me referindo como câmera virtual ou câmera aí livre, né? E não a câmera física que a gente pode ver aqui. E o outro nome se refere à perspectiva, né? E é o tipo de projeção que está sendo utilizado aqui para visualizar as coisas. Ok? Então, para vocês entenderem melhor, eu vou aqui duplicar o nosso cubo original e distanciar essa réplica para bem longe. E se eu me aproximar aqui, simplesmente girando a câmera e girando a bolinha do mouse, né, do meio, eu posso chegar próximo aqui
do meu cubo original e posso ver aqui que o cubo duplicado, né, está bem mais longe, né, e que ele está bem menor, justamente pela distorção da perspectiva. De quanto mais longe dois objetos estão, menores, né, esses objetos que estão longe ficarão. Então, vocês podem ver esse efeito também, se você já estudou o desenho, sendo explicado pelos pontos de fuga, né, que te ajudam a desenhar bem melhor as perspectivas, que é justamente as linhas que se convergem, né, num único ponto lá no final da nossa visualização. E que vocês podem ver também nessas imagens aí, né, que são fotos e que compreendem ao mundo real, ou como os nossos olhos veem as coisas, como se a gente tivesse a projeção de perspectiva por padrão. O Blender apresenta outro tipo de perspectiva, que é ortogonal, e eu posso trocar simplesmente aqui usando esse primeiro botãozinho aqui, ou o último, né, mais longe aqui do nosso gizmo. Então, se eu clicar nele, eu vou trocar de perspectiva para ortográfica. E vocês podem ver que os cubos, mesmo estando bem mais longe, né, eles parecem ter o mesmo tamanho. Parece que estão lado a lado, né? E mesmo se eu distanciar bastante aqui a câmera e querer ver os dois, vocês podem ver que, aparentemente aqui, proporcionalmente, eles possuem o mesmo tamanho. Então, na visão ortográfica, mesmo os objetos estando distantes, eles mantêm proporções ali de grandeza, né, de tamanho. Então, o grid, vocês podem ver que tem a mesma distância aqui, mesmo ele estando mais longe, essa porção aqui, né, da nossa grade corresponde exatamente a esse tamanho aqui. E a projeção ortográfica é útil principalmente para quando a gente trabalha com projetos arquitetônicos, né? Ou seja, a gente quer fazer alguma casa ou algum tipo de construção, e aí a gente tem as medidas exatamente batendo, né, entre a frente e a parte de trás da casa, ou também objetos muito grandes, onde a gente não quer que distorça com o efeito da perspectiva, né? Então, se eu estou fazendo um gigante, por exemplo, quero ver uma visão frontal exatamente dele sem distorção, eu uso uma visão frontal em ortográfica, né, nessa projeção. E agora a gente vai falar mais sobre os pontos de vista mais exatos, né, e não só essa câmera livre aqui. Bom, a gente já sabe como navegar pela viewport 3D e como definir aqui, né, os tipos de projeções utilizando o botãozinho aqui de projeção. Se eu quiser, também a gente já viu como acessar a visão da câmera, né, pressionando a tecla de atalho 0. Mas se eu quiser um outro ponto de vista, um ponto de vista mais preciso, por exemplo, da visão frontal exata aqui do nosso modelo. Se eu tentar fazer isso só com o mouse, a gente não tem certeza se ele está bem fixo, né, bem centralizado. Então, como eu faço isso? Bom, a forma mais fácil, né, e que mais usa o que a gente já aprendeu, é simplesmente girando aqui o botão do meio do mouse para girar a nossa visualização, né, da câmera do usuário, e a gente segura Alt próximo da câmera que a gente quer. Então, se eu segurar Alt agora, ele vai dar uma centralizada, né? Ele vai centralizar o ponto de vista naquele ponto. Então, por exemplo, se eu centralizar aqui, a gente já vê que o nome saiu de User para uma visão frontal, né, em projeção em perspectiva. Então, se eu quiser trocar a perspectiva, eu simplesmente clico aqui e agora a gente tem uma visão frontal do nosso modelo, né, no caso, o nosso cubo, em projeção ortográfica. E da mesma forma funciona para diversas outras versões. Mas ele sempre troca para perspectiva se eu alternar aqui durante o giro, né, de uma visão para outra. Como eu posso fazer isso de outras formas? Bom, eu posso acessar aqui o nosso gizmo, né, de orientação aqui dos eixos e clicar diretamente nas bolinhas dos eixos. Então, se eu clicar aqui no X vermelhinho, eu sou levado diretamente para a visão lateral direita. E da mesma forma aqui na bolinha vermelha, só que ele faz a mesma operação no mesmo eixo de forma contrária. Então, se eu sou levado para a visão lateral direita, clicando nesse X, clicando na outra bolinha da mesma cor do eixo, ele vai me levar para a visão alternativa, no caso a visão lateral esquerda, e assim por diante. Clicando em Z eu vou para a visão de topo e na bolinha na visão de baixo, né? A gente pode conferir tudo aqui. Se eu clicar em Y eu vou para a visão de costas, né, ou de trás, e na outra bolinha eu vou para a visão de frente do nosso objeto. Além disso, eu posso utilizar teclas de atalho ou o menu View, né, que é o menu visualizar. Então eu venho no menu View, venho em ponto de vista, ou Viewpoint, e acesso essas opções diretamente, né? Então eu tenho um atalho de tecla, esse numpad significa
os atalhos do teclado numérico, né? Então, se você tiver um notebook que tem essas teclas ou um teclado do computador normal, você pode usar esse atalho. E também os modificadores desse atalho principal, né? Então, se o teclado numérico número 3 vai para a visão lateral direita, se eu segurar Ctrl e apertar o mesmo atalho, né? Vou para a visão alternativa, igual lá no nosso gizmo, e vou para a visão esquerda. E assim por diante com todas as outras visões, além daqui da visão da câmera. E se a gente quiser navegar também, eu venho aqui no meu Navigation e a gente pode girar a nossa câmera utilizando atalhos, rolar ou arrastar lá com o pan e dar zoom, ok? Assim como a gente já viu. Há diversas outras opções também, então eu recomendo que vocês brinquem, né, um pouco com essas outras alternativas, outras visões. E se você não se sentir seguro ou fizer alguma besteira, simplesmente vá para o menu File, clique em New, né, para criar um novo arquivo, e na opção General ou Geral, e aí você volta para o arquivo limpo e original, como a gente começou a trabalhar, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido melhor o que é o mundo do 3D e como navegar e alternar entre projeções. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais como selecionar e criar objetos, ok? Então até a próxima aula, até mais.